Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma disciplina do curso de Técnico em Estética, ao qual hoje nós veremos massoterapia do relaxamento, que é conhecida popularmente por massagem relaxante. Quando foi que surgiu essa massagem relaxante, essa terapia? Quem iniciou esse tipo de tratamento? É uma das mais antigas terapias do mundo e foi popularmente entre os gregos e romanos que começaram a ter esse treino de massagem, essas terapias. A primeira massagem realizada pelo homem pré-histórico era com pomadas e ervas para esfregar o corpo. Ervas que eles descobriam nas florestas, então, com o decorrer do tempo, eles foram pegando essas ervas e foram fazendo massagens, né? A erva pura, que hoje nós sabemos que os índios, eles trabalham muito com isso, né? A medicação indígena ela é muito tratada com ervas, então foram nessa época, com os gregos e romanos, que eles iniciaram a terapia de massagem. Elas eram curativas, promoviam bem-estar e protegiam contra lesões ou infecções. No ano de 1800 a.C., os índios indicavam a massagem para reduzir peso, ajudar a dormir e relaxar, né? Porque temos plantas medicinais que ajudam no metabolismo, ajudam na redução de medidas, e com isso eles foram se adaptando. Foi uma nova descoberta, na verdade, né? Naquela época. O ginasta sueco Per Erik, em 1776 a 1839, ele foi o criador da massagem terapêutica na Suécia, né? Ele era um sueco e com a necessidade ele foi se aprimorando, conhecimentos através do toque, foram descobrindo e deram esse nome de massagem, né? Que através da massagem com ervas conseguia ter um bom resultado nas pessoas ao quais eles estavam fazendo. O Reino Unido, John Grovens era um cirurgião e professor da medicina. Ele ensinava às enfermeiras as técnicas de massagem. Então, quem iniciou a técnica de massagem no mundo foram as enfermeiras, ensinadas por um médico, né? Ele aprendia, fazia suas experiências e com isso ele ensinava as enfermeiras a atuarem nos hospitais. A massagem evitava cirurgias em muitas doenças, e o que até hoje acontece, né? Liberações miofasciais, tape, isso ajuda, né, a reduzir várias coisas. No século XX, a massagem já não era ensinada pelos médicos e nem exercida em hospitais. Antes, as enfermeiras eram as especialistas na técnica. Hoje, temos cada caso, né? Tem cada especialidade, e hoje quem ensina normalmente é um fisioterapeuta, um massoterapeuta ou alguém especializado nessa área de estética, né? Surgiram consultórios particulares que, além da massagem, ofereciam banhos turcos, lavagem corporal. Com o passar do tempo, a reputação da massagem foi caindo e surgiu as chamadas casas de massagens, né? Então, não era mais realizada em hospitais e com isso estava tendo as casas. As pessoas iam lá só para relaxamento mesmo, não mais no foco da parte curativa, porque a massagem também ela trabalha tanto na parte de relaxamento, anti-estresse, como também principalmente na parte curativa. Em Berlim, o sueco Per Henry fundou o Instituto Central de Ginástica. Com o requinte e a prática da massagem sueca, ele começou a ganhar respeito. Então, foi esse aqui em Berlim, no tempo das Olimpíadas, né, que ele começou realmente a dar um auge, começaram realmente a entender a necessidade e a importância da massoterapia, que é a massagem relaxante. Então, o que é essa massagem relaxante? É uma massagem que, através do toque das mãos, ela é feita com as mãos, né? Movimentos leves, amassamentos, fricções, deslizamentos, atuam na eliminação dos sintomas do estresse. Então, existem várias formas de você fazer a massagem, várias formas, várias terapias. Hoje, atualmente, a gente usa alguns aparelhos que eu digo, pinhas, pedra quente, algumas outras coisas além das mãos, né? Mas, em especial, as mãos é o toque inicial para uma massagem relaxante. O que a massagem proporciona? Proporciona também melhores da circulação, relaxamento muscular e equilíbrio físico, mental e emocional. A massagem ela pode ser feita em idosos, né, como você está vendo, em crianças e até animais. Seja qual for a pessoa, em simplesmente um toque na pessoa, você já está conseguindo fazer uma massagem. A massoterapia, fazendo uso das técnicas de maneira lógica, existem várias técnicas, como eu falei para vocês. Ela, como tem a função de reequilibrar, tonificar, relaxar, melhorar a circulação,
dentre outras inúmeras funções que a massagem tem, aqui tem algumas técnicas que vocês vão conhecer no decorrer do curso, né? Na aula prática eu vou trazer alguns equipamentos para vocês e a gente vai treinar alguns de conhecimento que eu tenho, tá? Temos a massagem clássica, sueco-relaxante, que é conhecida, a drenagem linfática, temos a massagem estética, modeladora e redutora, que a gente já viu na aula passada. Temos a massagem esportiva, que ela é realizada muito em profissionais, em atletas, né? A shiatsu, Donyun, que é uma massagem de origem japonesa, a gente vai falar sobre ela. A reflexologia, que é uma massagem realizada nos pés, como também nas mãos. Nos pés e nas mãos nós temos alguns pontos de acupuntura, a qual são distinguidos vários órgãos, é distribuído na planta do pé e nas mãos, e simplesmente com alguns toques você consegue fazer essa massagem que faz um relaxamento, tem uma melhora da circulação em alguns órgãos. A massagem ayurvédica, que é uma massagem japonesa também, massagem tailandesa, massagem com pedras quentes, massagem aromaterapêutica, que é com ervas, com cheiro, e temos a cromoterapia, que é com cores. A massagem dos tecidos moles exerce 3 efeitos básicos, é o efeito mecânico, fisiológico e o psicológico, ou seja, ao fazer a massagem, você está tendo aquele contato, aquele deslizamento da pele, então você está fazendo uma manobra mecânica. Ao fazer essa manobra, como aumenta a circulação sanguínea naquela região, ela já começa a ter um efeito fisiológico. Por quê? A circulação vai melhorando, o músculo vai relaxando mais e com isso você vai descansando. E esse descanso faz com que o que você tenha? Uma melhora psicológica, tá? De fato, os principais efeitos da massagem são mecânicos, que por sua vez produzem efeitos fisiológicos e psicológicos, como eu acabei de falar. A massagem relaxante ao toque, você começa a ter mecanismos, movimentos de faces, movimento de músculos, melhora a circulação, a pele fica mais solta, diminui a aderência e com isso vem os efeitos fisiológicos, que consequentemente vem os efeitos psicológicos, que é o de relaxar. Os efeitos mecânicos. Os movimentos de compressão, tração, estiramento e fricção exercem evidentes efeitos mecânicos nos tecidos. Efeitos de mobilizadores de amolecimento e estiramento sobre a pele, tecido subcutâneo, vísceras e músculos. Movimentos de alisamento com pressão crescente, de empurrar. O sangue venoso e a linfa presentes nos vasos promovem boa circulação e melhora da pele, da textura, melhora do edema. Promove mobilização intestinal, isso até influencia, tem algumas massagens que a gente faz no intestino, na barriga, que melhora a circulação, o nosso intestino em si. A pressão comprime tecidos moles e distorce as redes de receptores TNL. Desta maneira, ocorre uma reflexão axonal, que são estímulos nervosos, né, sistema nervoso central e periférico. E com isso ele estimula os receptores da pele, dos músculos, tendões, ligamentos, cápsula articular e outros que vão inibir esses neurônios até chegar ao cérebro e lá você manda informações para o corpo em forma de relaxamento. O que esse efeito mecânico ele promove? Ele promove o movimento da linfa, ele promove o movimento do sangue venoso, ele reduz edemas, ele melhora o conteúdo intestinal, as nossas vísceras, né? O conteúdo de hematomas e o muco. Então, a massagem relaxante, ela faz tudo isso, ela tem um benefício bem grande em relação ao nosso corpo. Ela promove o quê? Ela promove liberação das fibras musculares, das massas musculares, melhora os tendões, pele e tecido subcutâneo, tecido cicatricial e aderências. Porque existe alguns tipos de massagens com movimentos mais bruscos, mais lentos, alguns aparelhos que a gente usa que vai melhorar isso. Então, ela promove uma grande mobilização na face da musculatura que faz com que tenha um relaxamento, alivia a dor, alivia o cansaço. Os efeitos fisiológicos. O efeito fisiológico na circulação sanguínea e linfática, relaxamento muscular,
onde a pressão empurra o líquido dos vasos na direção desejada, que quando você faz a massagem, a gente precisa saber um pouquinho de anatomia, vocês precisam conhecer um pouquinho da nossa musculatura para que saibamos as direções dos músculos. Então, mesmo quando a gente está fazendo a massagem, a gente precisa saber a origem e a inserção daquele músculo, qual músculo a gente vai fazer aquela massagem, porque às vezes tem pontos gatilhos, são pontos de estresse, pontos dolorosos, e na massagem você consegue fazer isso, mas você precisa entender a musculatura. Para o quê? Que quando eu estiver fazendo a massagem, eu saiba a direção correta que eu estou fazendo, porque através da massagem eu também consigo fazer uma leve drenagem linfática. E como nós vimos no curso, a drenagem linfática ela é unidirecional, ela tem apenas uma direção. Então, se ao fazer a massagem de forma errada, eu posso estar prejudicando a direção daquele líquido, que seria para levar até a direção da linfa e fazer o bombeamento. Então, eu posso estar fazendo a direção errada da linfa, eu posso ter complicações posteriores após uma massagem mal realizada, tá bom? A massagem vigorosa e estimulante resulta em elevação significativa do fluxo sanguíneo. A pressão leve produz dilatação temporária dos capilares, enquanto pressão mais intensa promove dilatação mais prolongada. Vasodilatação, o que? A abertura dos vasos. Então, vai aumentar a abertura daquele vaso, das veias, e vai melhorar a circulação, a passagem do sangue, tá? Então, tendo a vasodilatação, melhorar a troficidade celular local, aumenta a troca gasosa entre os meios celulares e sanguíneos, aporte de oxigênio nutricional, eliminação dos resíduos metabólicos e do gás carbônico. Efeitos metabólicos e processos de cura, porque até uma massagem ela pode curar. Em que sentido? No sentido de que chega um cliente para vocês com dor, eu estou com dor nessa região, você vai começar a fazer a massagem, lá começa a melhorar a circulação, lá vai ter uma hiperemia devido à sua fricção da mão naquela região. Com essa melhor oxigenação, o fluxo passa melhor, a musculatura ela começa a relaxar, você consegue liberar aqueles pontos gatilhos e a pessoa consegue não ter mais a dor, ela consegue ter melhor um relaxamento daquela musculatura que estava contraída, você conseguiu liberar através da massagem relaxante. Efeitos no tecido muscular, a massagem pode causar relaxamento, ela tem uma liberação, ela libera aderência, ela libera fibroses com a massagem, tá? A ruptura de pequenas aderências em músculos imobilizados, lesionados e desnervados, promove ao músculo melhor estado de nutrição, flexibilidade e viabilidade. O que seria essa flexibilidade? Por você ter tido uma torção muscular, um edema, algo que tenha machucado aquele músculo, você limita alguns movimentos. Quando você está com dor, digamos, na escápula, você limita o movimento de elevar o braço. Então, quando você faz a liberação, você faz aquela massagem, alivia a dor, então você consegue melhorar aquela mobilidade do músculo e do órgão, a mobilidade do membro que está sendo acometida devido à dor. Efeito nos ossos e das articulações. O crescimento do tecido ósseo fraturado depende da circulação e eficácia na área. Ou seja, quando eu começo a fazer a massagem, aumenta o fluxo sanguíneo, aumenta a circulação. E como o osso está fraturado, ele precisa dessa melhora da circulação para que ele se consolide. Então, quando uma pessoa tem um osso fraturado, sim, pode fazer massagem naquele lugar para melhorar a circulação e ter a reabilitação desse osso fraturado, né? A massagem por fricção profunda objetiva a ruptura do tecido cicatricial nos ligamentos, bursas, cápsulas articulares e tendões, né? Evitando aderências nessas estruturas e restaurar a amplitude de movimento normal da articulação. Efeitos na dor. Ele tem o efeito de inibir a dor, como eu já falei para vocês, né? Quando você faz aquele estímulo, quando libera a musculatura. O tônus muscular é reduzido, o tônus é o que? É aquela região que está dura, você pega no músculo, está bem tenso, então aquela tonicidade diminui e o músculo ele consegue fazer a contração correta. Libera endorfinas, tipo de substância química que se encontra no cérebro e produz propriedades tranquilizantes e analgésicas, que isso causa um relaxamento para a gente quando está fazendo a massagem. Temos efeitos viscerais, como eu falei para vocês, né? A massagem no abdômen por amassamento, vibração, deslizamento, no sentido do trato intestinal, que é no sentido anti-horário que a gente faz essa massagem, vou explicar para vocês na aula prática.
facilita sua função dentro do intestino, dentro do ventre e melhora a sua mobilidade no intestino e melhora a sua circulação e seu intestino consegue ficar mais relaxado e conseguir fazer suas evacuações necessárias durante o dia, né? Efeitos sobre a pele: removerá células superficiais mortas e permitirá que as glândulas sebáceas liberem-se da obstrução e funcionar melhor. Além disso, ela causa hiperemia, que hiperemia é a vermelhidão do atrito da sua mão, né? Às vezes a gente faz a massagem sem óleos, outras vezes fazem com óleos, né? E essas manobras, o que? Elas dão permeabilidade, elas dão mobilidade na pele. Os efeitos fisiológicos: aumenta a circulação sanguínea, estimula o processo de cicatrização, ele alivia a dor, aumento da produção de endorfinas, enfim, são vários efeitos fisiológicos que a massagem terapêutica, a massagem relaxante causa no nosso corpo. Para quem é indicada, pessoal, essa massagem? Para qualquer pessoa. Bebê, crianças, adolescentes, ela é indicada para relaxamento físico, ela é indicada para idosos, ela é indicada para alívio de dor, alívio de estresse, melhorar a mobilidade. Então, a massagem relaxante em si, ela tem muitos efeitos, muita eficácia. E são poucas as contraindicações da massagem relaxante. Quem não deve receber massagem? Muito importante isso. Gestante antes do 4º mês de gravidez, e pessoas com patologias infecto-contagiosas ou inflamatórias. Em ambos os casos é necessário uma autorização médica. Então, sempre que chegar uma gestante para vocês, tem que tomar cuidado, né? Pedir autorização médica. Eu digo assim, gestante de alto risco. Tem gestantes que não sentem nada. Então, você pode fazer, principalmente na região lombar, que é onde ela começa a ter a deformidade, né? Devido à barriga crescer, ela começa a ter uma hiperlordose. O que seria essa hiperlordose? É o aumento daquela curvatura que tem da lombar e com isso ela vai tendo muita tensão muscular, o peso do bebê, o peso dos órgãos internos dela, então vai causando essa dor. Então você precisa o quê? Fazer uma liberação para que diminua essas tensões. Mas tem que saber, porque em alguns casos são gravidez de risco e podem intensivar, podem acontecer de ter algum aborto. Então sempre com a liberação médica. Contraindicações temos aqui, né? Infecções, doenças de câncer, lesões ósseas, estômagos e bexigas cheios, tomar um pouco de cuidado, tuberculose, enfim, várias contraindicações que é necessário vocês verem, vocês saberem, fazer uma boa anamnese, mesmo que seja uma massagem num parente de vocês, é importante que vocês saibam os antecedentes dele, se existe alguma doença, porque você pode contrair algo futuramente para ele. Aqui, como eu falei para vocês, a importância de conhecer um pouquinho da anatomia, eu mostrei aqui para vocês alguns músculos, simplesmente da parte anterior, vocês precisam saber da parte posterior, que é a parte de trás, para que quando vocês forem fazer a drenagem, a massagem, né, vocês saibam direitinho a função, a atuação e a direção do músculo. Cuidados com os profissionais. Simplesmente eu sempre falei para vocês da preparação das mãos, da preparação do ambiente, a higienização é fundamental, né? Observar sempre a pele do paciente, se não tem alguma lesão, porque eles podem ter alguma lesão, tipo hanseníase, e vocês não observarem, ele está no momento de cura, não está aparecendo ali, visível a vocês, e vocês podem aumentar esse problema deles ou até contrair, na verdade, essa patologia do paciente. Então é muito importante uma conversa antes de iniciar, mesmo que cheguem parentes de vocês, porque alguém chega para fazer uma massagem, ele tem alguma patologia e você não sabe, aí a responsabilidade toda é de vocês, viu? Então, unhas devem sempre estar bem cortadas. Eu particularmente gosto de fazer a massagem sem luvas, não gosto de luvas, mas vai ser a critério de vocês. Eu gosto, tem cremes específicos, tem óleos específicos, mas na frente a gente vai ver um pouquinho sobre aromaterapia, que são aromas, ervas, óleos que a gente usa que causam relaxamento, causa dilatação, enfim, várias coisas no paciente que você pode estar associando no momento da massagem, né? São massagens, tem massagem mais profunda, massagem mais superficial. Então, quando você pegar o paciente, a cliente, vocês vão decidir, tomar a decisão a critério de vocês.
Diversos exercícios que fortalecem e mobilizam as mãos e os membros superiores em geral trarão benefícios consideráveis, devendo ser considerados uma boa manutenção preventiva para a terapeuta. Ou seja, gente, se vocês forem fazer 3, 4, 5, 6 massagens no dia, vocês precisam se cuidar também. O que é que eu coloquei isso aí para vocês? A importância do bom alongamento antes de fazer a massagem, um fortalecimento. Quem gostar de academia é muito bom, porque a longo prazo, esse tipo de atividade, você pode sentir dor nas costas, ter uma lesão repetitiva, que a gente chama LER, lesão por exercícios repetitivos. Então, além de você cuidar do paciente, do cliente, vocês precisam se autocuidar, porque chega a um ponto que realmente o corpo não aguenta. As áreas das mãos que podem ser usadas nas massagens são toda a superfície da mão, dedos, né? A borda ulnada eminência hipotenar, que é essa bordazinha aqui que a gente gosta muito de usar. Uma ou mais pontas dos dedos, umas mais almofadas do polegar, fica a critério de vocês. Lubrificantes, a gente pode usar pó, sabão e água, óleos e cremes. Eu particularmente gosto de creme ou óleos, né? Vai ficar a critério de cada um. Preferencialmente, os óleos vegetais são utilizados, pois hidratam e nutrem a pele. Além de ajudar na massagem, ele vai nutrir a pele do paciente. Cremes hidratantes feitos à base de derivados de petróleo devem ser evitados, pois ressecam rapidamente e entopem os poros. Então, pode acontecer de quando vocês forem comprar um produto e terem esse derivado de petróleo, evitam, tá? Porque ele resseca a pele, em vez de hidratar, ele resseca. Os equipamentos necessários para vocês fazerem. Temos aqui essa cadeira de massagem relaxante, né, que ela é muito usada para gestantes, que você não pode sentar, ela não pode deitar de bruço, que tipo faria nas costas, ela não tem como deitar. A gente coloca nessa cadeira ou numa cadeira normal e pede elas para sentarem de frente e apoiarem o braço. Temos aqui alguns equipamentos que a gente usa, né, para fazer a massagem também. Temos essa pistola que ela está sendo muito usada hoje no mercado, que é uma pistola que ela manda umas vibrações para melhorar o relaxamento da musculatura. E as nossas mãos, né? Isso são coisas que vocês, ao decorrer do curso, ao decorrer da vida de vocês, vão se readaptando, né? Porque às vezes a gente precisa de uma ajuda, de um equipamento, porque fica muito cansativo e começam as dores. Temos aqui a maca, né? Vão existir vários tipos de maca, vai ficar a critério de vocês também. Essa maca ela pode aumentar e abaixar. Temos o moxa e a cadeira que eu falei para vocês. Posicionamento do cliente. Antes de realizar uma massagem, é necessário examinar a região sobre o qual irá atuar. Entre os aspectos examinados, avalie secura, oleosidade, pilosidade, integridade da pele, observando desse modo se há esquimoses, abrasões ou lacerações. Esquimoses são feridas, né? Examine também o estado do tecido subcutâneo e se a pele está edemaciada ou com vermelhidão excessiva, se ela está com edemas. A parte a ser massageada deve estar despida, enquanto os que não estão sendo massageados devem ficar cobertos ou parcialmente cobertos. Vai ser a critério da cliente. Tem cliente que chega a tirar roupa, fica à vontade. Então, isso é só uma formazinha de lembrete para vocês. Se possível, pedir ao cliente para vestir traje íntimo e trazer toalha, biquíni ou bojo, ou alguma roupa mais que ela possa tirar no consultório, no espaço de vocês. Não utilizar as roupas do cliente para sua cobertura, visto que podem ser manchados pelos lubrificantes. Temos aqui algumas posições, né? Decúbito dorsal, que é de barriga para cima, decúbito ventral, que é de barriga para baixo. Temos aqui em gestante, que normalmente a gente faz ou sentado ou deitado. E temos aqui na cadeirinha, vai ficar a critério da necessidade de cada cliente. Para realizar o tratamento, você deve expor apenas as partes nas quais você irá massagear. Membro superior, membro inferior, costas, a qual você quiser, né? Então, você expõe da forma que o cliente se achar melhor. Tem pessoas que ficam envergonhadas, outras não. Mas sempre bom você perguntar. Pessoal, então aqui a gente vai finalizar e nos veremos na próxima aula. Tchau, tchau.